Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ou seja, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ainda há tempo para você acordar para a realidade, para você enxergar as coisas ao seu redor, espiritualmente falando, porque enxergar normalmente todo mundo enxerga, mas o difícil para muitas pessoas é enxergar o seu derredor, porque muitas das coisas que acontecem são consequências do mundo espiritual. Do mundo espiritual. E se existe algo ruim, pior, é a pessoa estar dormindo o sono da morte. A pessoa é um morto-vivo. É um morto-vivo. Você já viu aquela brincadeira que fala, que se chama morto-vivo? Já brinquei muito quando era criança. Morto-vivo. Mas é algo muito mais além do que você possa imaginar. A pior coisa é alguém ser pego de surpresa, ser pega distraída. Mas a pior coisa que existe é você ser avisado, é você receber um aviso, uma orientação, um conselho da parte de Deus e não dar ouvidos. Então, quando a palavra diz desperta, ó tu que dormes, a palavra de Deus está falando para aquela pessoa que não está levando a sério a vida com Deus, não está levando a sério a sua salvação, não está levando a sério a sua comunhão com Deus, a obediência à palavra de Deus. Então ele alerta, desperta, ó tu que dorme dentre os mortos. A pandemia esteve aí e ainda está aí. E as notícias bombaram, ainda continuam bombando, mas com pouca frequência. Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas partiram, muitos não tiveram nem sequer tempo de se arrepender dos seus pecados. Então nós vivemos em um mundo em que muitos estão mortos, porque só está vivo aquela pessoa que negou a si mesmo e continua negando a si mesmo, negou o mundo e as coisas que o mundo oferece, que o mundo dá, para viver para Cristo, para viver para o Senhor Jesus. Esse está vivo, está morto na carne e está vivo no espírito. E é sobre isso que eu quero falar com você através dessa mensagem. Desperta, acorda, acorda, acorda. Não é hora de você deixar para depois o que você pode fazer agora, agora mesmo. Não é hora de você ficar pensando e repensando se é agora, se é depois que você vai entregar a sua vida para Deus. A hora é agora. Desperta, acorda. Não seja mais um no meio dos mortos. Não seja mais um no meio de multidões de mortos que esse mundo tem. Porque quando a pessoa está viva, fisicamente falando, e não tem uma vida com Deus, não entregou a sua vida a Deus, não se batizou nas águas,
não buscou o Espírito Santo para ter o Espírito Santo, não tem uma aliança com Deus, não tem vínculo nenhum com Deus, ela está morta. Ela está morta. A sua alma, espiritualmente falando, entre aspas, está morta. Ou seja, quando aquela pessoa morrer, a alma dela sair do corpo, ela vai para o inferno. O inferno, traduzindo, é morte, porque é um lugar de tormento, dor, ranger de dentes, onde tem cheiro de enxofre, os vermes não morrem, o fogo não se apaga, é um lugar de tormento eterno. Ou seja, ali praticamente é o lugar da morte da alma. A nossa alma ela é eterna, mas quando vai para o inferno, praticamente ela está morta. Praticamente ela está morta. Então, desperta-te. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Olha o conselho, olha o chamado, olha o que Deus está falando para você. Desperta. Não é hora de você brincar com a sua salvação. Não é hora de você botar em jogo a sua alma. Existe um ditado que diz que é dito e certo: arrependimento vem tarde. Vem tarde. Eu tenho certeza que, assim como eu, tem coisas na sua vida que, se você pudesse consertar, se você pudesse voltar atrás e mudar e consertar, você voltava, você consertaria, você mudaria. Mas são coisas que passaram. Mas com respeito à sua alma, à salvação da sua alma, é uma vez só. A única vida depois da morte é com o Senhor Jesus. Porque quando a pessoa é condenada e vai para o inferno, tem gente que não gosta, tem gente que nem vem à igreja quando o pastor começa a falar esses assuntos, começa a falar do diabo, começa a falar do inferno. Ora, a realidade tem que ser exposta. Porque como que você vai vencer o seu inimigo, que é o diabo, sem você conhecer ele, sem você saber o que ele faz, sem você saber o que ele apronta? E tem muitas pessoas assim. No sono da morte, as coisas acontecem, a pessoa está dormindo. O diabo está aprontando e a pessoa está dormindo. O diabo está preparando o laço e a pessoa está dormindo. O diabo está levando um da família, está levando 2, 3 familiar e a pessoa está dormindo. Isso é o sono da morte. Isso é o sono da morte. É o sono da morte. Então, os discípulos do Senhor Jesus também passaram por algo parecido. Quando o Senhor Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, prestes a ser traído por Judas, e os soldados prenderem a ele, como diz na palavra de Deus, o Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ir orar com ele, para ir vigiar e orar com ele. Mas enquanto o Senhor Jesus foi orar e voltou,
encontrou os discípulos dormindo, que era para estar vigiando, o lugar. E Jesus repreendeu eles: não podes nem sequer uma hora, um instante poder vigiar comigo? Ou seja, ficar atento, ficar vigiando, ficar orando, ficar esperto. E Jesus, repreendendo eles, voltou novamente, assim por 2 vezes, 3 vezes. Das 3 vezes que Jesus foi e voltou, encontrou eles dormindo. Eles estavam dormindo. São muitas as pessoas que estão assim. Já ouviu 2, 3, 4, 5 palavras de Deus, 6, 7, várias palavras da parte de Deus, vários chamados da parte de Deus, e ela continua do mesmo jeito, ela continua dormindo, ela continua no sono da morte. O sono da morte já está dizendo. O sono da morte é algo triste, porque é algo que vem para aquela pessoa sem que ela espere. Sem que ela espere. É como um leão prestes a atacar a sua presa. Tanto é que a Bíblia faz uma comparação, que o diabo, o nosso adversário, ruge como um leão, ao nosso derredor procurando devorar. É como eu assisti um vídeo na internet, que um leopardo, uma onça, tinha invadido uma residência na madrugada e um cachorro estava dormindo na porta. E ela se aproximou com sutileza e o cachorro nem percebeu, continuou dormindo. E eu, meditando nesta palavra, lembrei desse vídeo. E quando ele menos espera, dormindo, o animal atacou, a onça atacou. Aquele animal que estava dormindo não percebeu a presença do inimigo. Assim é a vida daquela pessoa que está dormindo, que não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida na palavra de Deus, não entregou ainda a sua vida para Deus, está jogando o tempo fora, está esperando o dia de amanhã, não tem uma comunhão com Deus, não tem uma aliança firmada em Deus. É uma pessoa que Deus está falando: filho, venha, faça isso, faça aquilo. E ela não dá ouvidos. Com os discípulos foi assim. Jesus falou por 3 vezes e eles continuaram dormindo. Então, esta palavra serve de exemplo para mim e para você. Acorda, desperta. É isso que diz em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E no final ele diz: abandone, as armas das trevas e revista-se das armas da luz. As armas da luz são isso: é você vigiar, é você orar, é você obedecer a palavra de Deus, é você jejuar em prol da sua vida, da sua família, da sua alma. Isso é vigiar. Isso é vigiar. Porque o inimigo, ele sempre ataca no momento certo. Sempre ataca na hora certa. O inimigo, ele espera você cochilar, se acomodar, dormir, para ele poder atacar. Para ele poder atacar. E a pior coisa que existe é a pessoa estar dormindo e o Senhor Jesus voltar. Está dormindo o sono da morte, o Senhor Jesus voltar. Esta é a pior coisa que existe. Esta é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Você já imaginou você estar trabalhando de vigia e você, por vários dias, ao invés de vigiar aquele lugar, está dormindo e de repente o dono ou o responsável
pelo seu local de trabalho, chega e te encontra dormindo, vai te botar para fora, você vai ser expulso, você vai perder o seu emprego. Assim são muitos, vão perder a oportunidade de viver eternamente ao lado do Senhor Jesus e no reino do Senhor Jesus, de entrar lá por causa disso. Falta de vigilância, falta de oração, falta de obediência à palavra de Deus. Então, desperta, acorda, como diz a palavra, está próximo o dia, está próximo a hora, tá bom? Fica com esta palavra, que Deus abençoe você, reflita e veja se você não está dormindo na fé. Que Deus abençoe a todos.